Gravando. Então, o vídeo destacado não será gravado. Não entendi o que é isso, mas tudo bem. Bom, então, o texto do Kant, o livro do Kant, que a gente vai usar, que é a Crítica do Juízo, ou Crítica da Faculdade de Julgar, que é como está lá. Depois a gente vai discutir também por que tem 2 títulos. Está na biblioteca da BCE. Na verdade, como a gente tinha conversado, tinha aquela ideia de a gente não usar textos que a gente não pode acessar, embora esse da biblioteca esteja acessível, mas o pessoal tem dificuldade de acessar. A gente vai se basear muito nesse livro aqui, tá? Então, eu vou começar hoje, inclusive, a partir do texto que está nesse livro aqui. Inclusive, nesse livro aqui tem um texto que remete ao começo do curso. Esse livro está disponível em livro.unb.br, é só clicar lá. É um livro da UNB que é aberto para todo mundo. Então, esse livro é só baixar, ler e tal. E eu acho que é interessante porque é um livro, aí sim, de muito fácil acesso. O da BCE também mas muita gente não está conseguindo acessar a BCE, não sei por quê. Eu não tenho como saber. E tem outra forma também, que algumas pessoas conseguiram, que é pedir para a BCE a cópia, né, dos textos, mas acho que não vai ser tão necessário assim, não vai ser tão preciso assim. Então, a questão de hoje, então, seria isso, tá? A gente entrando nesse novo módulo. Então, a questão de hoje eu vou introduzir o módulo 3, tá? E depois a gente vai fazer um discurso sobre a questão da mímese, que é um pouco da mímese a partir do Renascimento, que tem um pouco a ver com o vídeo do Walter Benjamin, por isso que eu vou colocar o vídeo primeiro, porque vocês vão ver que ele é complemento disso. Aí a gente vai entrar nessas questões sobre Kant, então entrar na crítica do juízo. Antes a gente vai comentar a relação Kant e Hume, então tem um texto do Hume que está citado ali, que está disponível para vocês no livro do Rodrigo Duarte, que também está na BCE, é só baixar, aquele O Belo Autônomo. Mas esse texto do Hume eu vou só usar como contraponto, que é o padrão do gosto. Né? Então a gente vai comentar esse texto, então a gente vai ficar um pouco nesses 2 autores, aí a gente vai entrar na teoria kantiana, que vocês vão ver que vai fazer bastante sentido com aquilo que a gente viu no começo do curso, a noção de gênio, a noção de juízo estético espontâneo, então vai fazer um pouco um fechamento com aquilo que a gente viu no começo do curso, e depois a gente vai passar para os desdobramentos da teoria kantiana em relação ao universo artístico. O que a teoria kantiana do juízo de belo e do juízo de sublime gera, vamos dizer assim, para a teoria da arte, né, para a teoria das questões de gosto, das questões do belo. E a gente vai terminar o curso num comentário só muito breve, porque geralmente é uma parte do curso bastante densa, e que fica sempre para o final, então o pessoal já está bastante fora já da discussão, mas eu vou fazer questão de falar um pouco para vocês sobre isso, que é como essas questões são vistas a partir da perspectiva hegeliana. Por que isso? Porque a partir da perspectiva hegeliana, nós temos uma outra virada também em relação à questão da estética. Então, você tem uma virada kantiana, que é essa questão do gênio, do sublime, do belo, da arte não ter regras, que vai entrar muito pelo viés do romantismo, que a gente vai ver, e a gente vai entender um pouco por que eu disse várias vezes que somos ainda muito românticos, e depois a questão de Hegel, porque Hegel é uma porta de entrada para que vocês possam ler teorias da estética e da sociedade de pendor marxista, mais ligadas a essa teoria da sociedade, então abre a porta, põe vocês, vamos dizer assim, dentro de um debate maior, que permite aí que vocês procurem e façam as suas pesquisas mais próprias dentro do mundo da estética, inclusive em relação ao Walter Benjamin, esses autores que a gente já leu, assim, Adorno, a gente entende um pouco melhor onde esses autores se localizam. Então, esse curso tem um pouco essa função, que é localizar, na verdade, as questões, para que depois vocês procurem também as mediações que vocês querem. Eu não vou dar conta de tudo, eu não vou dar conta de todos os autores, eu quero mais só mostrar um pouco esses caminhos que esses autores tomaram, que esses autores abriram e que esses autores posteriores tomaram em relação a essas questões. Então, eu vou começar hoje falando com vocês, introduzindo esse núcleo, falando exatamente dessa palavra, né, essa palavra estética, que dá nome ao nosso
ao nosso curso. Então, a gente está aqui falando um tempão de estética, a gente falou de arte, lá no começo eu falei para vocês, vamos tentar ser um pouco calmos em relação a isso, porque depois a gente vai ver como é que essas palavras, esses conceitos, porque são conceitos, eles vão se formando. Então, a gente está falando de estética, de arte, de juízo, desde do primeiro módulo, aí a gente veio construindo essas questões a partir de Platão e Aristóteles, mas, na verdade, a gente ainda não deu uma significação, vamos dizer assim, uma definição, vamos dizer assim, para o termo estética, né? A palavra estética, ela é uma palavra que até usei pouco, se vocês forem ver, ouvir de novo as aulas, porque esse termo, estética, que é um termo que vem do grego aesthesis, ou aesthetique, né? Enfim, aquilo que é relativo à sensação, é um termo que tinha, antes do século XVIII, uma acepção muito precisa, acepção de ser conhecimento por sensibilidade ou de não ser conhecimento no certo limite, porque conhecimento por sensibilidade é aquilo que se põe do outro lado da epistemologia, do epistêmico. Isso já em Platão, em Aristóteles, ou seja, você não tem um conhecimento sensível nesse sentido, embora você tenha sensibilidade, porque a sensibilidade ela não fornece elementos para questões filosóficas. É lógico que você constrói com a sensibilidade vários conhecimentos em sentido menor, mas não esse conhecimento que é o conhecimento filosófico. Então, a estética, a palavra, ela era uma palavra que ficava ali como uma espécie de contrário, exatamente, da filosofia. Então, a gente está falando dessa palavra estética, que é esse termo grego, que significa sensação, mas esse termo também, ele vai sofrer uma viravolta, vamos dizer assim, ele vai sofrer uma mudança de sentido a partir de 1700. Não necessariamente com Kant, mas com um autor chamado Baumgarten, né? E vocês vão ver que na bibliografia que eu coloquei no programa, que está lá no site do Fio, depois eu coloco essa bibliografia para vocês também, eu cito alguns textos do próprio Baumgarten, que a gente não vai ler, a gente pode até comentar, se vocês quiserem, eu posso até fazer um breve comentário, ler algumas coisas desse autor. Mas esse autor, ele tenta fazer uma grande compilação de temas relativos à filosofia do belo, a filosofia do gosto, ou a crítica do gosto, como se falava na época. Ele tenta pegar essas questões que estavam dispersas e tenta sistematizar numa espécie de doutrina metafísica, de uma doutrina filosófica, tal como se fazia com todas as outras disciplinas à época. Então, você tinha disciplina política, você tinha epistemologia, metafísica. Então, ele fala assim, por que não tentar fazer esse mesmo arcabouço analítico, filosófico, com as artes refinadas, né? com essa construção das belas artes, não são todas as artes, tá? São as belas artes, ou seja, as artes livres. Então, ele tenta fazer esse apanhado, então, em 2 volumes, que se chamam A Estética, na verdade, é uma a latinização da palavra aesthesis, né? Então ele transforma essa palavra numa palavra latina. O texto do Baumgarten é escrito em latim, isso é interessante, eu acho que vocês vão ouvir muito essas questões com o professor Alexandre Hahn, que já fez aula com ele, sabe? Que é essa passagem da filosofia kantiana também para uma filosofia escrita em alemão, que parece filosoficamente externo ao texto, em que língua eu escrevi não interessa, mas é muito importante essa passagem, o porquê escrever em alemão e o porquê transformar o alemão numa língua filosófica, né? Então você deixa de escrever no padrão latino, que é um latim próprio da filosofia, não é nem o latim antigo, é um latim que a gente fala o latim do século XVIII, que é muito mais fácil, que o latim antigo é muito mais simplificado. Então, esse latim do século XVIII, em que ainda se escrevia, e Baumgarten escreve em latim. Então, ele latiniza essa palavra aesthesis em 2 volumes que são publicados em 1750 e 1758. Então, meados do século XVIII, então, a gente tem esse deslocamento da conotação da palavra estética como sensação, para dar conta de analisar um grande volume de questões em torno do belo, do juízo de gosto, dos juízos sensíveis, da arte, das belas artes, que vão passar a ser passíveis de serem pensadas dentro de uma grande doutrina. E
Então, essa questão, então, dessa ciência sensível, essa filosofia do gosto, a gente pode dizer, por essas características, então, que não descura de seus níveis mais corporais e antropológicos e empíricos, as questões do gosto, elas vão merecer muitas considerações antes do Baumgarten, na verdade, a partir dos empiristas. Então, o que o Baumgarten faz é tentar dar um arcabouço metafísico, no sentido do século XVIII, para aquilo que os empiristas já têm lido, os filósofos de língua inglesa, no geral, né? Entre eles, dois filósofos que a gente vai citar aqui, que são bastante importantes, e a gente vai ver como sendo muito profícuos para pensar também em relação a Kant, que é o filósofo David Hume, vocês já estão cansados de ouvir, e o filósofo irlandês Edmund Burke. Nenhum dos dois são ingleses, né? Um é escocês, outro é irlandês, mas são filósofos de língua inglesa, né? Não são filósofos ingleses. Ambos, então, vão tentar pensar, vamos dizer assim, esses elementos empíricos, ou seja, pensar uma filosofia da sensibilidade, só que num outro sentido, no sentido empirista. A filosofia da sensibilidade, no sentido empirista, ela não vai procurar a priori para esse gosto, ela não vai tentar universalizar os juízos, muito embora o próprio Hume caia em várias contradições nesse texto sobre o padrão do gosto, né? Porque ele tenta universalizar algo que teria sempre um caráter empírico. Então, esses autores vão aparecer aí como também fundantes dessa noção de estética. Então, por um lado, Baumgarten, tentando sistematizar dogmaticamente, dentro de um sistema metafísico, a filosofia do gosto, e, por outro lado, os empiristas, dando atenção, e eu acho que isso é uma grande questão do empirismo, dando atenção ao corpo dentro do conhecimento. E, portanto, a sensibilidade passa a ter uma função central, né? Se a sensibilidade ela não se coloca como questão de um ponto de vista que a gente pode chamar de idealista, quando você vai para um ponto de vista empirista, a sensação ela é um tema, e o corpo é um tema, né? O corpo humano, a experiência enquanto experiência corporal, ela passa a ser um tema do Hume, é um tema do Locke, se vocês forem pensar antes, é um tema do Burke. O Hume, ele vai tentar demonstrar, como vocês já estão cansados de saber, como nós fundamos os nossos juízos de experiência. E ele vai mostrar, por exemplo, que nossos juízos de experiência não são fundados racionalmente em relações de causa e efeito. Portanto, eles são sempre dados a posteriori em relação ao hábito. Isso eu estou recuperando, eu imagino que vários de vocês já tenham lido em outros universos, tá? Eu vou recuperar um pouquinho aqui essa cena primordial da filosofia moderna, né? Que é a relação Hume-Kant, mas não no sentido de tentar realmente simplificar essa questão, mas é porque ela interessa para nós na questão do gosto. Porque quando o Hume diz que a racionalidade ela não constitui relações necessárias de causa e efeito, é também muito difícil você procurar qualquer tipo de universalização e, portanto, qualquer tipo de relação metafísica no sentido do Baumgarten em relação ao gosto. Né? Eu gosto porque eu experienciei. E eu experiencio com algum prazer, porque esse prazer ele rebate numa relação da natureza humana. Então, a natureza humana, sim, as paixões, e o Hume vai dizer claramente no texto do Padrão do Gosto, se eu gosto, e gosto é verdadeiro, né? O sentimento é verdadeiro, sempre que ele é pronunciado, o sentimento não está na ordem do verdadeiro ou falso. Se eu gostei, se eu achei ruim, e não há nenhum tipo de outra construção a se fazer em torno disso. Então, se coloca essa questão do gosto numa determinada relação muito específica. Já então, o Burke, o Edmund Burke, ele é um autor que a gente lê pouco, ele é um autor da ciência política, eu acho que vocês, alguns estudiosos de política aqui, talvez já tenham lido, ele é um autor considerado conservador, né, assim, tem um discurso mais ligado a essas liberdades políticas, enfim. Mas aqui para nós interessa muito mais o Burke, porque ele está preocupado com como se desenvolvem psicologicamente, ou seja, como se desenvolve a nossa sensação e a nossa experiência de sentimentos como o belo e o sublime. E esses dois termos, que são termos correntes na época, esses termos eles circulam, né? Então, na época, na teoria da arte também, os artistas, os poetas, eles falam muito da noção do belo, mas de uma outra noção que, na verdade, vem
do século anterior, da tradução do Longino, que é o Periípsios, né, a tradução de um texto, na verdade, hoje em dia a gente considera anônimo, é a tradução de um texto de retórica helenístico, esse Periípsios, que é sobre a elevação, que é traduzido por Sublime. Essa tradução, ela entra na circulação da poesia europeia e cria essa tópica, né, de que o sublime é uma forma de belo elevada, que passa por um certo terror, né? O sublime teria um pouco essa ideia. A paisagem sublime é aquela paisagem aterradora, o sentimento sublime é um sentimento de respeito aterrador. Esses termos não são só do Kant, eles estão circulando na época. O que o Burke e depois o Kant vão tentar fazer é captar esses termos que estão circundando numa outra ordem de conhecimentos, que são os conhecimentos relativos à poesia. Quem vai traduzir o Periípsios na França é o Boileau, que é um dos grandes figuras que vão normatizar, vamos dizer assim, a poesia clássica. Então, vem da teoria da poesia, mas não da teoria necessariamente da filosofia, como uma prescrição, como uma norma, uma normativa, né, de escrita, como escrever poesia sublime, como escrever boa poesia. O Boileau tem todo esse trabalho, né, da arte poética, mas o Burke e o Kant e o Baumgarten estão tentando transformar isso numa questão filosófica, né? Não só numa questão prescritiva normativa. Então, o Burke vai escrever investigações sobre o nosso sentimento do belo e do sublime, que é um texto que vai, sim, ser muito importante para o texto do Kant. A gente vai ver mais para frente como Kant, inclusive, cita o Burke várias vezes para contrariar, mas também para nessa contraposição, criar um outro espaço, porque para o Burke, só adiantando, o sentimento de sublime, por exemplo, ele é um sentimento psicológico, e o Kant vai dizer fisiológico, no certo sentido, é um sentimento do corpo, psicológico nesse sentido do século XVIII, é um sentimento do corpo, é um sentimento antropológico, do homem no seu tempo, na sua vida, porque o sentimento de sublime, ele é um sentimento de terror que toca o nosso sentimento de conservação, de autoconservação. Então, eu vejo um naufrágio aterrador, eu, portanto, percebo a minha finitude nesse medo, nessa questão, e tenho um certo enlevo, exatamente porque o sentimento de autoconservação vem em meu socorro, né? Então, né, ufa, não estou lá, né? Uma coisa mais ou menos assim. Então, o Burke vai trazer essas questões, mas pensemos como é importante também que essas questões entram para um certo arcabouço filosófico. Eu talvez queira dar mais atenção a esses textos no próximo curso de estética, porque eles acabam ficando só como contraponto do Kant, e hoje em dia há muitas pessoas lendo mais o texto do Hume sobre o padrão do gosto, e mesmo o texto do Burke, para pensar questões estéticas contemporâneas, do que propriamente essas construções mais metafisicamente elaboradas que o Baumgarten e o próprio Kant vão avançar. Mas, enfim, aqui nesse desenho meu, a gente ficou mais no Kant mesmo. Portanto, então, ambos, Burke e Hume, vão se colocar em algo que a época chama, o século XVIII, de crítica do gosto. Então, crítica do gosto é crítica de como nós julgamos as obras de arte. Percebam que já há aí uma mudança. Eu falei do Boileau, né, do Sublime, que é a tradução desse poeta, é uma normativa. Então, ele traduz ali para mostrar para o poeta como o poeta pode construir boas poesias. Por exemplo, no da arte clássica, nessa normativa, ele diz, por exemplo, como que o poeta pode se aproveitar de elementos greco-romanos numa poesia que já é do mundo cristão, de modo ornamental. E como, por exemplo, diz Boileau, muitas vezes os temas bíblicos não são interessantes como ornamento. Então, um pouco essa questão de como a mitologia ela é retomada pela poesia clássica. Mas percebam, ele está criando um diálogo, vamos dizer assim, com os outros poetas, né? Não é, poetas, nós vamos escrever poesia, e como nós podemos escrever poesia, boa poesia. É nesse sentido que o Periípsios, que o Sublime, né, o texto do Longino, hoje em dia considerado anônimo, ou o texto desse retor do helenístico, né, que a gente
exatamente quem foi, entra em circulação. Ele entra em circulação como uma espécie de norma. Se eu quiser escrever em estilo elevado, o que eu faço? Esse texto também é muito interessante. Tem alguns comentários sobre esse texto no texto do Winkelmann, que eu e o Eric traduzimos para uma revista lá da Unicamp. Não foi no grupo de estética que eu coloquei, foi no grupo de tópicos, mas eu posso colocar também, que eu retomo um pouco dessas questões, a gente retoma um pouco dessas questões de como era pensada essa tópica retórica do sublime antes de Burke, de Kant, enfim, era um pouco como escrever, né? Por exemplo, uma das formas de conseguir o sublime, o arrebatamento, é o hipérbato, que é uma construção de linguagem, que é uma construção poética, né? Enfim, o que é o hipérbato? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, é um hipérbato. O que eu fiz? Eu inverti a frase, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, para provocar no ouvinte uma espécie de choque. Eu sou jogada primeiro na questão auditiva, ouviram o que, onde, quando, e depois eu explico o resto da frase. Então, isso é uma construção. São formas de construir uma poesia. Então, isso é o que está lá na questão do sublime e do longínquo. Agora, para o Burke, já entra numa questão de como a sensibilidade humana produz essas relações, né? Produz esse sentimento de gosto. Ou seja, eu não estou mais do lado daquele que produz a obra de arte, do demiurgo, mas eu estou do lado do espectador. Tanto que, num certo sentido, a gente pode falar que a estética, pelo menos essa estética que nasce no século XVIII, é uma teoria da recepção. É uma teoria do espectador da obra de arte, muito mais do que uma teoria da construção da obra de arte, muito menos uma poética e muito mais uma teoria da recepção, né, uma estética nesse sentido. Então, aqui, a crítica do gosto é entender como a nossa sensibilidade atua em relação a esses objetos que a gente considera belo, sublime, e qual é o movimento da sensibilidade em relação a esses objetos. Então, e essas são questões que os empiristas, evidentemente, vão tratar com muita profundidade. O texto do Hume, que eu indico para vocês darem uma olhada, que está nesse livro do Rodrigo Duarte, O Belo Autônomo, chama Do Padrão do Gosto. Ele está também nos Pensadores, se vocês quiserem procurar lá nos Pensadores. Nesse texto, que eu não ia tratar profundamente, porque eu fechei um pouco o curso quando eu pensei ele à distância, nos textos que a gente ia ter acesso, fácil, e esse texto não tinha encontrado, mas depois eu vi que estava nesse livro do Rodrigo Duarte, mas nesse texto do Hume, ele vai tentar pensar como é que se produz socialmente, historicamente e à distância um padrão de gosto, ou seja, como nós conseguimos julgar que Milton é superior, o poeta Milton, é superior aos poetas menores da sua época. Como é que eu julgo que um poeta é maior que outros? Muito embora, muitas vezes, durante um determinado período, um determinado poeta apareça muito mais fulgurante do que os seus contemporâneos, muitas vezes essa obra perde o brilho com a história. Então, como é que nós temos ainda hoje Homero, enfim, como é que nós temos ainda hoje algumas poesias e outros autores que foram muito brilhantes na sua época desapareceram? Então, o Hume tenta pensar essa equação entre a experiência social e que forma essa subjetividade em relação aos objetos na sua época, mas também a distância, uma espécie de teleologia do gosto, o que é um contrassenso dentro da própria teoria empirista. E ele vai cair em várias contradições que são muito interessantes, porque são as contradições que movem o problema. Por exemplo, ele vai dizer, Hume, nesse texto, que há homens que são dotados de uma sensibilidade superior, alguns veem melhor, outros têm mais imaginação, isso é da natureza humana, né? Mas há homens dotados de uma sensibilidade superior que são capazes de perceber, antes que o tempo depure a poesia, que esta poesia, o que esse objeto de arte, é superior aos outros. Esse homem é o crítico, é aquele crítico que é capaz, inclusive, de levar o nosso olhar para esse objeto artístico. Ou seja, é um crítico genial, se a gente pode dizer, porque ele tem uma forma inata que o leva a conseguir perceber nos objetos, antes que os outros, que esse objeto está destinado a construir um padrão de gosto superior.
e esse objeto, portanto, ele aparece como maior entre aqueles da sua época. Mas para esse crítico, muitas vezes para nós, pessoas comuns que não têm essa sensibilidade mais refinada, nós ficamos embotados com o modismo, com os objetos que estão em torno de nós, com, às vezes, a superfície, né, temática dessas obras de arte. A comparação que o Hume faz é muito interessante. É uma comparação que devolve a palavra gosto para sua origem, porque gosto tem uma origem na noção de paladar. Né? E hoje, por exemplo, é o dia que tem MasterChef, a gente pode falar disso, então, porque nasce aí nessa questão do paladar. Deixa eu abrir o chat, gente, que eu estou me sentindo falando sozinha. Não, abri o chat errado, peraí. Ai, gente. Eu tenho um chat aqui que eu descobri. Quem se der mal na prova, eu consegui só abrir agora, hein? Quem se der mal na prova, a gente faz uma outra prova. Mas ninguém se dá mal, né? Eu abri o chat só para me sentir conversando com vocês, se vocês quiserem perguntar, tá, gente? Então, a comparação que o Hume faz entre esse crítico genial e a noção de gosto como paladar, que é de onde vem a palavra gosto, depois ela é elevada para as formas superiores de sensibilidade, que é a visão, a audição e tal, é uma comparação bem interessante. Ele diz que o crítico genial é mais ou menos como o Sancho Panza e o amigo dele, o amigo do Sancho Panza, que foram numa festa e viram um barril de vinho. E as pessoas disseram, olha, esse aqui é um vinho muito bom. Aí o amigo toma um gole do goró e diz, é bom, mas tem um certo gosto, sabe um pouco, ou no fundo, a couro. Aí o Sancho Panza toma um gole e fala, eu acho que sabe um pouco a ferro, né? Aí tá, todo mundo, a festa continua, todo mundo toma o barril inteiro, e quando chega no final do barril, as pessoas encontram uma chave com um chaveiro de couro. Ou seja, eles tinham uma sensibilidade tal, cachaceiro tão específico, especializado, que eles conseguiram perceber, antes que os seus contemporâneos, algo que estava lá no fundo desse paladar. Fale, Ian. Diga. Tomando chazinho, né? Coisa de velho. Tá me ouvindo? Tô. Tá. Interessante essa anedota, mas teve um pouco antes dela, você estava falando de um jeito assim que eu entendi, não sei se eu entendi muito bem, mas você falou que o Berkeley e o Hume seriam meio que uma espécie de alinhados, talvez a uma espécie de crítica do gosto. E aí eu senti meio que uma certa oposição vindo do lado kantiano, tipo como se Kant estivesse em outra espécie de crítica. E aí não sei como é que definiria essa crítica do sublime. A gente vai ver um pouco agora, porque Kant não vai falar de gosto, mas ele vai falar de juízo. Isso Hum, muda muitas coisas. Mas não é imediato, tá? Isso não é imediato, a gente vai ver um pouquinho ainda, porque a princípio eu também tenho uma outra vertente que eu não estou trabalhando aqui, embora eu tenha trazido um pouco a questão do Boileau, que é anterior, né? Que são os críticos franceses. Diderot, por exemplo, eu tive um aluno que estudou Diderot, o Cláudio, o professor Cláudio Reis estuda esses autores, Diderot, o próprio Rousseau, eles fazem algo que é também próprio da crítica de arte, né? Então você tem textos sobre música, aliás, eu tenho um volume aí super bonito que saiu pela Ubud, só de textos do Rousseau sobre arte. O Diderot fazia crítica dos salões, ele ia no salão, ele via uma pintura e ele tentava mostrar por que essa pintura era boa, melhor que a outra, ou qual eram as pinturas que a gente devia ver e por que a gente devia ver. Então, existe toda essa ideia da crítica do gosto também, como algo que a gente pode chamar de protocrítica de arte, né? Uma crítica de arte, que é um pouco era um pouco onde ficava isso que a gente chama de estética. Estética era crítica do gosto, crítica de arte, e muito mais uma vertente da arte, da literatura, do que da filosofia. Por isso que eu falei do justo. Boileau, era muito mais uma coisa que estava ali nesse universo artístico. Portanto, a crítica de arte, ela era quase um sucedâneo do artista. Vale lembrar ainda, eu acho que é muito interessante pensar esse universo francês dentro da nossa concepção de filosofia. Vale lembrar que os filósofos, que a gente hoje deixa chamar de filósofos franceses, eram, em larga medida, homens de letras, né? O Voltaire era dramaturgo, o Rousseau era dramaturgo e romancista, romances filosóficos, o Diderot, que era esse homem que fazia, sabe, esses textos mais que
emulam a arte, então, ao mesmo tempo que comenta, é um pouco artístico também o texto. E a gente perdeu um pouco essa questão quando a gente entra no âmbito de uma filosofia dura, que é essa filosofia de corte alemão, né? Então, imagina Kant escrevendo um poema. Se bem que a gente vai descobrir que ele escreveu algum dia, né? Vamos fazer isso, aí, falando bobagem, gravando. Vamos fazer, assim, uma simulação que a gente encontrou numa biblioteca muito antiga, um livro de poemas de Kant? Capaz Oxe, de isso é todo uma mundo experiência narrativa acreditar. da hora de construir. Tem que ser um poema kantiano. Mas então a gente não imagina esses autores com essa dupla função, enquanto isso é natural, né? Enfim, que Rousseau escrevia poesia, que o Diderot escreveu peça de teatro, e as peças de teatro são peças de teatro filosóficas, né? Inclusive Voltaire, depois a gente vai falar um pouquinho dele no vídeo do Kant, que tem uma questão que eu acho que é bem interessante em relação ao sublime, dentro de uma peça de teatro do Voltaire. Bom, quando Kant começa a escrever, e aí você se lembra que o Kant tem toda essa relação com Hume, né? Então, grande parte da crítica da razão pura é uma resposta, uma tentativa de solução não cética, porque o Hume soluciona soluções céticas, né? A questão huminiana da relação entre causa e efeito, e vocês sabem, não vou retomar aqui o como. Vocês sabem, quem não sabe, tudo bem também, tá? Não é um problema. Mas aquela questão um pouco do como o Kant vai retomar um pouco esse momento do Hume, dizer que Hume foi até um determinado ponto da investigação, mas parou no porto do ceticismo e parou numa única relação a priori, que seria causa e efeito, embora ele pudesse ter percorrido todas as outras, mas ele parou na mais importante, que é aquela que realmente fundamenta o grande castelo da metafísica ocidental, né, que é passar do efeito ou da criatura para o criador, por exemplo. Então, você passar de um elemento para o outro. Bom, mas no início das investigações filosóficas de Kant, quando ele escreve a Crítica da Razão Pura, em 1781, ele tenta responder a Hume quanto à fundamentação da relação, isto é, uma fundamentação que antecede a experiência e é a condição de possibilidade dessa própria experiência, demonstrando que se Hume está correto quando fala das perguntas que nossa razão pode dirigir às nossas percepções das coisas, aos fenômenos, ou seja, das perguntas que nós apontamos para os objetos da experiência, ele não está correto, na verdade, do modo como ele não está correto, porque ele não pergunta como a razão organiza essas perguntas, né? Então, se ele está correto, então, quando fala das perguntas que nossa razão pode dirigir às coisas, não está se pensarmos que há perguntas que podemos dirigir às nossas percepções das coisas, né? As perguntas que nós podemos dirigir à própria concepção de como a razão constrói essas percepções, aos fenômenos, ou para a gente falar como o Thierry Dedouve, aquele autor que a gente leu lá no começo, é um pouco essa questão que aparece, por exemplo, quando a gente põe essa arte contemporânea, esses modelos contemporâneos de arte, em que a questão não é se isso é ou não é arte, é como se formam as nossas percepções de arte. Então, a pergunta é uma pergunta pela condição de possibilidade de algo ser arte. Por exemplo, é como o Thierry Dedouve lê o Marcel Duchamp, por exemplo. Quando o Marcel Duchamp faz, sei lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá tudo no livro, tá? Depois, se vocês quiserem pegar, não sei se tá melhor ou pior, tá? Assim, mas eu vou mostrar aqui. Ah, não vou achar agora. Quando o Duchamp faz isso aqui, né? Tipo, uma roda de bicicleta num banquinho, tá? Aí a gente vai falar, mas isso é belo, isso é sublime, isso é arte. A questão não é essa, a questão não é essa e a questão é essa. É exatamente a pergunta pela condição de possibilidade do que nós julgamos arte. Então, essa questão é uma questão kantiana por excelência, para o próprio Thierry Dedouve, quando ele pensa o Duchamp. Trata-se, então, de como formulamos as perguntas e se há, pelo menos, e se não há, ou pelo menos não podemos saber se há causa e efeito na natureza, se não podemos saber se o sol nascerá amanhã, como diz o Hume, quando a natureza aparece para a nossa razão, quando a natureza está na sua ordem de fenômeno, ou seja, aquilo que aparece para mim, nesse âmbito eu posso sim perguntar pelas regras que levam a que eu conheça essa natureza. Então é um pouco essa questão kantiana, ou seja, as condições de possibilidade da experiência, né? Enfim, só retomando aqui
E aí ele fala dessa dúvida metafísica, ele diz, admito sem hesitar, a recordação de David Hume foi exatamente aquilo que há muitos anos, primeiro interrompeu meu sono dogmático e deu uma direção completamente diversa às minhas investigações no campo da filosofia especulativa. Então, exatamente, ele vai dizer que foi o Hume que exatamente me despertou para essa questão da metafísica. Então, num certo sentido, dá para se pensar que logo a princípio, logo na Crítica da Razão Pura, já que Kant sai já de cara tentando partir de onde Hume parou, na concepção dele, tá? Ele diz que Hume parou no porto do ceticismo e não avançou, né? Não avançou por uma metafísica futura, para tentar construir essas questões. Seria já de se esperar que nesse primeiro momento Kant também fizesse uma revisão da sua relação e da sua dívida com Hume em relação a questões da arte, do gosto, né? Então que ele também tivesse já de cara essa posição e, portanto, se alinhasse logo de saída àquilo que Baumgarten tenta fazer, uma teoria da arte. Só que não é exatamente isso que acontece. Se vocês já leram a Estética Transcendental, vocês sabem que a estética transcendental não é a estética nesse sentido que a gente está pensando aqui. Alguém já leu a Estética Transcendental? Ou fica lendo assim, que delícia. Na Estética Transcendental... Sim, na real, no curso de epistemologia. Ele meio que nastora produções, assim, sem pegar muito, mas eu lembro de ter folheado, assim, escaneado. Vocês lerão de novo, muitas vezes na vida de vocês. Na estética transcendental, Kant não está preocupado. Então, na estética transcendental, que é uma parte da crítica da razão pura, Kant não está preocupado com questões de belo. Ele está preocupado com as condições de possibilidade da nossa sensibilidade. Ou seja, estética, na crítica da razão pura, é sensibilidade. E aí vocês sabem que as formas puras da sensibilidade, né, aquilo que é condição de possibilidade de toda a experiência, é o tempo e o espaço. Então, a concepção da minha experiência se dá no tempo e no espaço, que são formas, são formas estéticas, no sentido de sensibilidade. Mas eu não estou querendo entrar em questões kantianas aqui, eu vou puxar, então, como Kant chama, então, a questão da sensibilidade, na sensibilidade, da estética, na crítica da razão pura, ele diz, a capacidade, receptividade de obter representações mediante o modo como somos afetados por objetos que denomina-se sensibilidade. Portanto, pela sensibilidade, nos são dados objetos e apenas ela nos fornece intuições, ou seja, esses objetos aparecem para mim e são constituídos no tempo e no espaço, são subsumidos no tempo e no espaço, como objetos a serem pensados. Pelo entendimento, ao invés, os objetos são pensados e deles se originam conceitos, ou seja, a sensibilidade não pensa, não produz conceito, ela produz intuições dos objetos. E nesse nível, a gente está no nível da intuição dos objetos e está no nível dessa construção empírica. E muitas vezes a gente constrói apenas empiricamente, então a gente está nessa constituição da mera sensibilidade. Então, quando a gente é afetado por esse objeto, só que quando a gente vai conhecer um objeto, quando a gente vai subsumir esse objeto por conceitos, esse objeto já não é mais sensível, ele já foi processado, entre aspas, pela sensibilidade. Então, sensibilidade para o Kant e estética é isso. E a estética, existe a estética em geral, que é a estética, a sensibilidade em geral, mas existe um modo da estética que é transcendental, que é esse do tempo e do espaço, que é a priori. Mas é a priori não no sentido do conhecimento. Se a gente voltar a Baumgarten, no texto de 1750, eu vou ler aqui como é que o Baumgarten vai tentar pensar a estética, ele diz que a estética, a teoria das artes liberais, o estudo das percepções inferiores, a arte das ideias em um estilo refinado, a arte da analogia racional, é a ciência das percepções que são adquiridas por meio dos sentidos. Isso seria estética. É completamente diferente de como o Kant vai pensar a noção de estética. Teoria das artes liberais, vocês entendem, né? Hoje em dia a gente está muito mais essa profissional liberal, né? Que é o dentista, o médico e tal. As artes liberais são as belas artes. As outras artes, isso está no Kant também, isso é do século XVIII. As outras artes, pensando que arte e técnica são a mesma palavra ainda, elas são artes mecânicas, né? Então, o relojoeiro é um mecânico, porque o relógio, por mais que seja um artifício maravilhoso,
ele tem uma função, que não é ser belo. Agora, uma pintura, ela não tem nenhuma outra função, portanto, ela é livre. A música também não tem nenhuma outra função, portanto, ela é livre. Então, são as artes liberais, são as belas artes, as beaux-arts, né? Então, as belas artes. As outras são artes menores, inclusive existe essa relação de arte maior, arte menor. É arte menor, né? Arte aplicada. Então, o Kant vai fazer essa distinção claramente, depois vocês vão ver também, é uma distinção. A arquitetura é uma questão, mas ela é arte maior também. Porque tem eu vou falar uma coisa bem estranha aqui, é a arquitetura, é a grande construção. Tem a tetura também, tem a construção, tá? Então, a construção de uma casa comum, ela não é arte, ela é funcional. Agora, a arquitetura, ela teria esse elemento de construção. Mas ela é um elemento aí ambíguo, né? Enfim, mas a arquitetura seria, sim, considerada belas artes. A arquitetura, ou seja, a construção superior, né? Naquilo que essa construção tem de não utilitário, inclusive. Agora, uma casa comum, que é arquitetura, né, que é construção, não é arque, né, não é a arquitetura, aquilo, a construção primordial, aí não. Então, tanto que você fazia a distinção, né, de arquiteto e de construtor, né, construtor mestre de obra, né. Hoje em dia é tudo arquiteto, mas você tinha o arquiteto que constrói igrejas, palácios, e o mestre de obras que faz casa, choupana. Fala, Gabriel. Cadê você? Eu levantei a mão, mas eu abaixei a mão, porque eu pensei... Não, é porque eu pensei o seguinte, na perspectiva que você está falando, e que é do século XVIII, é sim, né, exatamente isso. Agora, depois, zilhões de anos depois, né, no século XX, aí já a perspectiva volta para isso que você falou de ser um campo in between, né, que fica, ela, assim, ela é estética, é uma construção estética, né, em princípio. Mas no século XVIII, você falou, não tem essa visão, né? Então, tem essa visão já híbrida, mas tem a visão de que é grande. Existem vários debates sobre isso, inclusive, que eu não conheço super bem, mas já está um pouco dentro dessa ambiguidade, mas como é uma construção superior, e a parte livre dessa construção é que é belas artes, é que entra para o universo das belas artes, né? Sim. Tem um texto que é o proêmio às vidas dos grandes pintores, escultores e arquitetos, que aí a nossa ideia de artista vem muito daí, que é do Giorgio Vasari, que é um pintor do Renascimento, você deve conhecer, né? Que esse proêmio, ou seja, essa introdução, proêmio é uma coisa que só no Vasari está escrito, mas essa introdução, ela tenta pensar o que une as grandes artes, porque era um problema realmente, né? E isso tudo é construção, né? O que une as grandes artes? O Vasari vai dizer, são as três grandes artes, a pintura, a arquitetura e a escultura, as três grandes artes do desenho, do desígnio. Então, esse é o desenho que uniria essas três artes, né? Porque teria essa ideia de uma construção racional, enquanto que um relógio não tem, um objeto comum não tem. Agora, o que a Gabriela falou é muito interessante, porque, é claro, hoje em dia a gente não trabalha mais com essa ideia de arte maior, arte menor, porque, por exemplo, a gravura, a ilustração de um livro, era considerada arte aplicada, a gravura. Hoje em dia, a gravura enfim, hoje em dia não existe mais esse sentido, né? Inclusive, tem um livro famoso que chama A Arte Maior da Gravura, né? Que é acho que do Orlando, não é Orlando Silva, é um músico, não vou lembrar o nome. Mas por quê? Por que a arte maior da gravura? Porque hoje em dia uma gravura ou uma ilustração de um livro antigo é considerada obra de arte, tal como uma pintura. Só que nessa época você tem exatamente essa divisão, essa distinção. A gente pode inclusive recuperar como historicamente, sociologicamente se dá essa divisão. Ela se dá no Renascimento. Não existe, né? Se vocês pegarem a vida do Leonardo da Vinci, mesmo escrita pelo Vasari, mas as outras também, os historiadores escrevendo, ele fazia candelabro, mesa, pintava carro alegórico. Então,
tinha essa coisa do artista só faz coisas livres, né? Agora, essa construção que já está aqui, que separa, portanto, os modos da técnica em técnica e arte, e dá para nós aquilo que nós entendemos como arte. Por isso que eu também falei, um pouco, tentei recuperar o que isso significava na Grécia, né? Então, o que era arte na Grécia? Era a técnica da mímese, né? O que é arte para nós? A arte para nós é essa forma técnica livre, né? Que não serve para nada. Esses vários exemplos do Kant são de arquitetura, né? Só parênteses, o exemplo do sublime kantiano, quando ele vai dar o exemplo sublime, ele fala da igreja de São Pedro, que é até um pouco contraditório, depois a gente pode retomar. E ele diz que você é a igreja de São Pedro, que é sublime e tal, só que ele nunca viu, né? Ele nunca teve nenhuma dessa sensação sublime, né? Porque, bom, mas se a gente pegar como na crítica da razão pura, como o Kant trata essa questão da estética no sentido do Baumgarten, é a famosa nota, é a nota 1 da estética transcendental. Eu vou ler a nota para vocês. A nota está tá na página 40 da edição dos Pensadores, mas enfim, é a nota 1 dessa parte. Ele vai dizer assim: os alemães são os únicos a agora usarem a palavra estética para designar o que os outros denominam crítica de gosto. Essa denominação funda-se numa falsa esperança, concebida pelo excelente pensador analítico Baumgarten, de submeter a avaliação crítica do belo a princípios racionais e de elevar as regras da mesma à ciência. Ou seja, é uma questão... Ai, que fofo! É uma questão, uma tentativa de submeter o gosto e elevar as regras da arte à ciência, ao nível da ciência, à filosofia, que, diz Kant, é um esforço vão, é um esforço sem sentido. Ele diz, apesar do Baumgarten ser um excelente analítico, excelente filósofo, esse esforço de tentar submeter essa grande área do pensamento também ao escrutínio da crítica e da racionalidade é vão, e aí ele continua. Esse esforço, entretanto, vão, pois tais regras ou critérios são, com respeito às suas principais fontes, meramente empíricos e, portanto, jamais podem servir como leis a priori determinadas pelas quais teria que regular o nosso juízo de gosto. Este último, nosso juízo de gosto, constitui muito antes a pedra de toque da correção das primeiras. Em vista disso, aconselha-se deixar, por sua vez, de lado essa denominação, palavra estética não faz sentido, e continua usando a palavra crítica de gosto, continua usando tal como os franceses e como os empiristas, reservando-se a doutrina que seja verdadeira ciência, a palavra estética. Deste modo, aproximar-nos-emos da linguagem e do sentido dos antigos, para os quais a divisão do conhecimento em esteta, kaino, etá, aquilo que é sensível e aquilo que é pensamento, é sempre clara, enfim, ele vai dizer, era bastante famosa, ou partilhar da denominação com a filosofia especulativa e tornar a estética, ora em sentido transcendental, a estética transcendental que não tem a ver com o juízo de gosto, tem a ver com a questão do tempo e do espaço, ou em sentido psicológico. O que significa esse sentido psicológico? O sentido psicológico é pensar como as obras de arte afetam o homem, a natureza humana, ou seja, se manter no nível dos empiristas, que não é filosofia para ele, né? Não é metafísica. Então, ou você pensa como essas obras afetam a minha psicologia, ou depois ele vai até falar a minha fisiologia, o olho, enfim, tal, ou você mantém essa palavra estética ali no universo da sensibilidade. Tentar pensar estética e usar essa palavra para pensar crítica do gosto é um erro. Aliás, essa mesma ideia aparece no Hegel, talvez eu até concorde com eles. Ele diz que o uso da palavra estética, o uso do termo, se tornou convencional, se tornou clássico, né? Já na época de Hegel, né? Que é um filósofo que vem em seguida. A partir de Baumgarten e a partir de Kant e dos românticos. Só que o próprio Hegel diz, eu acho que o melhor termo não é estética, porque a questão aqui não é a sensibilidade, mas sim a mediação humana em relação a esses objetos.
O melhor termo, diz Hegel, seria filosofia da arte. Por isso esse curso chama Estética e Filosofia da Arte. Mas já que todo mundo usa esse termo, estética, diz o Hegel, eu vou fazer os meus cursos de estética, né? Mas a palavra realmente é usada em mau sentido. Qual a página? Da onde? Do Hegel? Ixi, gente, está lá no meu escritório. Mas é logo na introdução, é logo no comecinho da introdução dos cursos de estética. Vai olhar lá, logo no começo, em que a pergunta inicial do curso de estética do Hegel é possível uma estética como filosofia? É possível filosofia da arte? E, num outro sentido, ela é necessária? Não, qual que é que você está perguntando, Anderson? Prof, o Kant ele prefere crítica do juízo, que seria... Mas é o Hegel que fala filosofia da arte? Se não estética, o que Kant fala? O Kant, depois ele vai usar o termo estético, do Hume, a página do Hume, no livro, estou olhando o chat. O texto do Hume está no livro do Rodrigo Duarte. É uma coletânea, né? Tem vários dos textos que a gente está lendo aqui nessa coletânea, e um deles é esse do padrão do gosto. Mas isso que eu acabei de ler é do Kant, está na página 40 da edição de 1980 dos Pensadores, mas é a nota 1 da Estética Transcendental, é fácil de encontrar. E também está nesse livro aqui, se vocês quiserem. Então, o termo estética ele vai aparecer na crítica do juízo, só que não é uma estética, percebam, exatamente. É crítica do juízo, mas não é crítica do gosto, né? Depois eu vou falar um pouco porque crítica do juízo, crítica da faculdade de julgar, né? Quais são as disputas em torno desse termo, né? Hoje em dia parece que o pessoal está usando mais crítica da faculdade de julgar, tá? Que inclusive como é a tradução francesa, mas... bom, o que Kant diz? Não há estética, pois são formas opostas não há disciplina e ciência estética, porque ciência e estética são coisas diferentes, são formas diferentes de julgar. Ciência é aquilo que você faz a partir de uma relação racional, e estética é aquilo que se volta à psicologia, ao corpo, ao homem enquanto homem do seu tempo, à antropologia. Então, não é que não pode se falar disso, mas você não fala disso no nível da ciência filosófica, você não faz filosofia da arte para o Kant, nesse sentido. A estética transcendental, mas não no sentido de uma ciência do juízo de gosto que daria regras às noções de belo, de sublime, etc. Estética transcendental é ainda estética no sentido dos antigos, estética como sensibilidade, essa sensibilidade a priori que é capaz de dar forma à nossa experiência, mas não é nada relativo ao gosto. Percebemos, então, que, pelo menos no início da sua fase crítica, e depois a gente vai falar um pouquinho disso também, o Kant tem uma fase pré-crítica, né? Antes do Kant escrever a Crítica da Razão Pura, ele, enfim, escreveu vários opúsculos, vários textos, e um deles é sobre o belo, observações sobre o belo e o sublime. Esse Observações sobre o Belo e o Sublime é um livrinho bem curtinho, na verdade, um comentário ao modelo kantiano e tal, do texto do Burke. E vai pensar exatamente nesse mesmo modelo, então dá a impressão que tem um corte, e o Kant, que pensava as questões do belo e sublime, ficou para trás, ele abandonou essa perspectiva, e a partir da fase crítica, ele teria colocado essas questões de estética no bolso, na conta dessa crítica do gosto, e não teria mais mexido com essas questões. É isso que aparece à primeira vista. Então, percebemos que, pelo menos no início dessa sua fase crítica, em 1780, nos anos 80, Kant está pouco interessado em pensar o que hoje chamamos de estética, e menos ainda o que chamamos de arte, o que o século XVIII chamava de belas artes. Na verdade, ele chega a dizer que tal empreitada é um esforço vão, pois, na tradição que vem da filosofia clássica, não há como fundamentar algo que é apenas sensível, apenas estético, apenas e tão somente empírico, o gosto, ou o juízo de gosto, né? O prazer do gosto, do belo e sublime. Nesse campo, devemos seguir o uso comum dos ingleses e franceses e nos contentar com essa perspectiva, que é o que a gente pode fazer. Passar disso para uma outra instância é fazer um salto e juntar duas coisas, que é o que o Kant vai dizer que é o erro, né? Você espelha duas coisas, faz um salto de uma coisa para outra, sem mediações claras, e simplesmente vai tentar procurar fundamentos lá onde não há fundamento algum.
Então, é um pouco essa questão que aparece nesse momento. Então, nossa pergunta seria, afinal de contas, o Kant teria mudado, né, de ideia, teria mudado de opinião, teria deixado para trás essa questão quando ele chega na crítica do juízo? E por que, afinal de contas, ele escreve uma crítica do juízo? Ou seja, por que depois, nos anos 90, um tempo depois, ele vai achar que ele precisa também, tal como Baumgart, dar conta desse aspecto da racionalidade humana e da vida humana, que ele achava que era simplesmente algo que não precisava ser tratado. É pouco isso que ele fala na Crítica da Razão Pura. Isso não precisa ser tratado, deixa aqui, não é problema meu. Pode ser tratado do ponto de vista da antropologia, como ela era pensada no século XVIII. Tá? A antropologia é o homem segundo as relações sociais, as relações do seu tempo, não é o homem transcendental, não é o homem segundo as relações de conhecimento. Então, Kant existe uma antropologia também. Quem também trabalha com essas questões é o professor Alexandre Hahn, né, que é como o Kant separa essas duas instâncias. Então, entre uma coisa e outra, tem um outro elemento que eu acho que precisa ser mapeado, e aí eu só vou fazer realmente um breve apanhado, é que para o Kant, o homem não só julga segundo o entendimento. A crítica da razão pura, ela deveria se chamar crítica do entendimento, ou seja, crítica do entendimento racional, crítica do homem enquanto homem que pensa a ciência, né? Então é um pouco essa questão, quanto calcula os objetos e determina esses objetos segundo regras, tábuas de categorias, esses objetos que são subsumidos no tempo e espaço pela sensibilidade, que são depois pensados segundo conceitos, segundo relações conceituais, pelo entendimento, portanto, são determinados. Então, esse é o homem da crítica da razão pura. Só que não é essa a única questão kantiana. Aliás, muitos acham que essa não é a questão kantiana. A questão kantiana é exatamente pensar como o homem julga eticamente, como o homem julga como razão, né, como racionalidade livre. E o que é ser livre, segundo a questão da época de Kant, que é exatamente ter essa razão que orienta-se a si mesmo, né? Que tem essa orientação, que é aquela questão que vocês já devem estar cansados de saber da resposta à pergunta o que é esclarecimento. Esclarecimento é pensar por si mesmo é usar saber, é pensar segundo a sua própria razão, é dar regras à sua própria racionalidade, né, essas questões que são próprias do iluminismo. Então, a questão do Kant também é um pouco essa, como pensar a razão livre, né, e o que é uma razão livre, que não é a razão que faz o que quer, que faz qualquer coisa, porque isso não é livre, ela é determinada segundo ordens da sociedade, dos desejos, ao contrário, ela não é nada livre, né? Então, ele vai pensar, entre uma coisa e outra, entre a crítica do juízo, que vai interessar para a gente, e essa crítica da razão pura agora, ele vai pensar uma segunda crítica, que é a crítica da razão prática. A razão na sua função de julgar segundo o dever ser, né? Segundo essa ordem ética. E aí, essa crítica da razão prática, ela vai remeter, então, os objetos, não ao entendimento e à determinação do entendimento, mas sim às ideias da razão. Então, ela vai remeter muito mais a um sujeito que julga segundo a racionalidade, essa racionalidade livre. Então, o homem da crítica da razão prática não remete os objetos ao entendimento, determinando-os por suas relações, entre elas a relação de causa e efeito, mas não só a relação de causa e efeito. Este outro julgamento é feito pela razão e remete não às leis da causalidade da natureza, ou seja, não é uma lei mecânica, não é uma lei determinada fisicamente, não é uma lei determinada segundo a ciência, né? Mas às leis da liberdade humana, não ao sensível, diz Kant, mas ao suprassensível, aquilo que está além do homem sensível. As causas, pela perspectiva do entendimento, são ditas causas eficientes, pois elas presumem um efeito de uma natureza mecânica. Eu penso, então, a causalidade como cientista, nessa causalidade que possibilita, né, por exemplo, a mudança de um estado a outro. Então, é essa causalidade que está em jogo na ciência. Agora, a causalidade, segundo a liberdade, é uma causalidade teleológica, é uma causalidade que julga o homem em relação ao seu dever ser. Então, o homem em relação àquilo que é ser homem, em um certo sentido.
Então, elas visam nessa questão não relações mecanicistas. Então, não é uma moral mecanicista, não é uma ética mecanicista, é muito mais essa questão desse plano dos fins, um plano teleológico, ou seja, um plano em que a lógica geral que será dada pela racionalidade humana e que os fatos não se relacionam às suas causas imediatas, mas a uma causa final. Então, essa ideia de um outro tipo de julgamento, né? Nesse sentido, o homem sensível, dessa perspectiva, o homem que julga segundo o gosto, ele é ainda mais rebaixado. Enquanto ele ainda tem uma função, a estética ainda tem alguma função lá no entendimento, na razão prática, ela não tem função nenhuma, porque o homem sensível deve ser subjugado pelo homem suprassensível. O homem sensível, que é o homem que vive na época no seu tempo, é o homem que erra, é o homem que quer excetuar-se o tempo todo às regras que a razão dá. Portanto, o homem sabe que é errado, racionalmente errado, porque seria contraditório com a sua própria razão julgar aquilo correto, mas ele faz. Por quê? Porque ele é sensível. Então, o homem sensível, ele fica de fora de quando você pensa essa racionalidade, essa liberdade racional. Tá? Então, esse homem antropológico, esse homem do dia a dia, o homem no seu tempo, sabe se usar a racionalidade, que está errado, mas erra. Então é esse o homem sensível, que é um pouco aquela questão que vocês já devem ter lido várias vezes, né? Mesmo o pior facínora, mesmo o pior bandido, sabe racionalmente, se ele operar nesse nível do pensamento, que ele está errado, mas ele tem a fraqueza de excetuar-se a lei, né? Dessa liberdade, dessa vontade santa. Fôssemos puramente transcendentais, fôssemos puramente seres de pensamento, nunca erraríamos, nunca nos voltaríamos a questões de excetuar-nos. Por exemplo, a gente não mentiria, a gente não roubaria, porque a gente sabe que não dá para racionalmente universalizar essas regras, então elas não podem ser tomadas como padrão. Só que como a gente também é humano, como a gente vive na natureza, como nós temos uma vida que é condicionada pela sociedade, o Kant faz sempre essas duas divisões, isso está também no Resposta à Pergunta o que é esclarecimento, não sei se você se lembra, você obedece no nível do homem antropológico, no nível dessa razão privada, né, essa razão minha aqui e agora, mas no nível de uma racionalidade em grande, numa racionalidade pública que aponta teleologicamente para o melhor, nesse nível dessa racionalidade, você nunca pode se submeter a regras que você julga falhas, você tem que criticá-las. Mas existem esses dois níveis, né? Não é que ele está pregando a revolução, pelo contrário, ele está pregando que o homem, no seu tempo de vida, siga uma espécie de instrução privada, só que como intelectual ou como homem erudito, ele pense também para além do seu tempo. Então tem esse jogo que também aparece aqui nessa questão. Mas para nós, essa grande questão, do ponto de vista, então, da crítica da razão prática, o homem como ser sensível, ou seja, a questão do gosto, do belo, é ainda mais desprezível, né? Então é uma questão, o homem sensível é regido pela vontade inteligível. Quando há um ato contra a moral, esse deve ser a característica falha do ser sensível, que busca excetuar-se a lei moral geral, a qual, no entanto, reconhece como soberana. Mesmo o pior facínora, dirá Kant, mesmo este conhece a lei moral com a qual deve julgar, de uma perspectiva não particular e não sensível, de uma perspectiva geral e teleológica, né? Uma perspectiva do melhor para a humanidade. Há todo esse jogo no Kant político, né? Então aqui a gente entra um pouco na questão política, e aliás, a crítica do juízo, ela tem uma certa ressonância política muito grande no Kant, mas o Kant político, se você pegar o Kant, sei lá, da Paz Perpétua, né? Ele vai dizer, nesse livrinho, né? Na Paz Perpétua, ele vai dizer que a gente tem contratos entre nações e que mentir é possível desde que isso seja útil a esses contratos, ou seja, parece uma coisa um pouco contraditória com o que ele diz aqui, né? Pô, mas não, aqui a gente está na ordem do política. Ele diz isso também no Ideias, História a ideia da história do ponto de vista cosmopolita também. Então, essa ideia da história, de um ponto de vista teleológico, ela comporta as pequenas histórias, as pequenas guerras, as pequenas batalhas,
que vistas numa linhagem em grande, ou seja, vistas em sobrevoo por essa racionalidade, que não é uma racionalidade antropológica, local, elas fazem sentido. Então, é por isso que a natureza, ao fim das contas, leva o mundo ao aperfeiçoamento. Então, esse aperfeiçoamento se dá à distância, né, na questão política. Aqui na moralidade, é claro que a gente está descolocando um pouco a questão, também tem esses dois âmbitos. A questão para nós é que, do ponto de vista da segunda crítica, então, a gente não teria sequer a possibilidade de pensar um ser sensível da crítica do gosto, esse ser seria apenas uma figura da filosofia política. E olhe lá, né? Bom, e aí como entraria a estética, então? E eu vou avançar só essa questão hoje. Então, primeiro eu vou dizer o porquê que talvez a tradução, qual que é a disputa na tradução do título, crítica do juízo, né? Então, que é Urteil Kraft, né? Kraft é poder, né? Vocês lembram do Kraftwerk, né? Aquela banda? Não, vocês não lembram. Esse poder, nossa, é uma banda super antiga, mas Kraft é poder, né? Força, né? Kraftwerk era meio homens construindo, né? Enfim, uma coisa assim. Kraft tem esse poder, é uma questão de poder, E então o texto, Urteil Ur é uma partícula que é assim, arque, né? Então é o grande juízo, o grande julgamento, a grande partilha, né? Enfim, então essa ideia. E Kraft, o poder dessa meia to work, nessa gente tá aqui, e tem o poder desse arte de julgamento. Então a tradução seria essa. Nesse sentido, alguns autores entendem que não é uma faculdade, que as faculdades seriam a faculdade do entendimento, a faculdade da imaginação, a faculdade da razão, que seriam aquelas que estavam descritas nas outras críticas, né, que são crítica da faculdade, crítica da razão pura, crítica da razão prática. Ali estariam as faculdades humanas, ou seja, as habilidades humanas no julgamento. A crítica do juízo seria apenas a especificação de como essas faculdades atuam. Ela seria o poder dessas faculdades. Portanto, não seria uma faculdade ou outra. Não seria uma terceira faculdade, ou uma quarta faculdade, além da imaginação. Seria simplesmente o poder de ação dessas faculdades. Daí, alguns autores, entre eles o Rubens Rodrigues Torres Filho, que traduz para os pensadores, mas acho que só ele hoje em dia, traduz como crítica do juízo, com letra maiúscula, né? Então é crítica dessa noção, desse juízo como arque-julgamento, né? Como a forma mesmo do julgamento da racionalidade, e não como mais uma habilidade separada das outras duas, a habilidade do conhecimento, a habilidade do julgamento prático, a habilidade da imaginação. Não seria mais uma faculdade nesse sentido de possibilidade, seria simplesmente a articulação dessas faculdades. Eu gosto dessa ideia, embora ela seja muito, muito, muito... os kantianos discordariam de muitas coisas que eu estou falando aqui. Na verdade, estou fazendo um kantismo selvagem, tá? Um pouco assim, né? Estou passando por cima de várias questões, porque a nossa questão não é exatamente nem a crítica da razão pura, nem a crítica da razão prática, mas um pouco como essa articulação. Eu gosto dessa questão da crítica do juízo, porque exatamente torna a crítica do juízo uma espécie de não terceiro, né? Terceira crítica, mas sim uma espécie de entreposto entre essas duas críticas. E por que me interessa também? Porque, de um lado, você tem um julgamento da causa eficiente, segundo a mecanicidade da causa e efeito, né, das relações, e, por outro lado, um julgamento pela causa final, por aquilo que deve ser, por aquilo que é a essência das coisas. O juízo faria exatamente a articulação entre essas duas causalidades. Articularia, portanto, a causa eficiente da ciência e a causa final da moral, a causa final da razão, tentando fazer com que a racionalidade humana trabalhasse em uníssono. Ela não tem duas partes, ela tem duas jurisdições. O Kant fala muito disso, né? Eu sempre lembro de filme de policial, né? Você está na minha jurisdição. Mas o Kant fala disso, as duas jurisdições, ou seja, há dois modos de julgar. Só que eles não são separados, porque o que aconteceu muito nesse modelo das duas críticas é que você tinha dois edifícios.
E esses edifícios eram excludentes. O que o Kant vai tentar fazer nessa crítica do juízo? Ao invés de construir uma terceira faculdade, ele constrói uma ponte. Ele fala disso. Ou seja, ele mostra como essas duas faculdades, a da razão e a do entendimento, e a da imaginação, que está aí meio jogando junto, né, trabalham em uníssono, apesar de julgarem de modos diferentes. E onde isso pode aparecer? Então, nesse sentido, eu pego um trechinho do Lyotard, vocês já devem ter ouvido falar do Lyotard, que é um pensador francês, Jean-François Lyotard. A gente conhece muito o rapaz, ele já morreu também. Ele veio aqui para Brasília, sabia, uma vez, o Lyotard. Não sei se ele escreveu sobre Brasília, mas ele vinha bastante para o Brasil. Mas ele é conhecido, infelizmente, por um texto sobre o pós-moderno. Então, ele ficou o filósofo do pós-moderno, né? Então, mas ele era um comentador de Kant também. Ele tem um livro que é bem bonito, que chama Lições sobre a Analítica do Sublime, que é sobre essa parte kantiana. Depois ele tem um livro que chama O Inumano, que vai pensar exatamente como o juízo estético ele toca isso que está antes, vamos dizer assim, e é formado pela racionalidade humana. Então, isso toca, vamos dizer assim, aquilo que poderia ser uma brecha da coisa mesma, enfim, então, né, da própria constituição do humano, antes do humano. Então, como você pode produzir o vislumbre, vamos dizer assim, dessa questão. Então, ele acabou sendo colocado aí na história da filosofia como o filósofo do pós-moderno, né? Embora também ele tenha um texto sobre o pós-moderno, que, aliás, é um texto sobre Kant também, enfim, né? Por incrível que pareça. Eu vou ler só um trechinho dessas lições sobre a analítica do sublime, porque eu acho que marca bem o que eu queria trazer para vocês. Mas o julgamento estético encerra, na minha perspectiva, um segredo muito mais importante que o da doutrina. Então, não é uma outra faculdade com as suas regras, com os seus objetos, tal. O segredo da maneira, mais do que do método, pelo qual o próprio pensamento procede em geral. Então, a crítica do juízo seria a maneira como o pensamento procede. Num certo sentido, pensando com Lyotard, todos os julgamentos humanos teriam a forma do julgamento estético, só que depois eles terminariam de outro modo. Um julgaria segundo a determinação científica, o outro julgaria segundo a moral, você produziria outros objetos. Só que o primeiro movimento, o primeiro ânimo, craft, o primeiro poder de julgamento, teria como modelo mais puro o julgamento estético. É um pouco essa questão que o Lyotard vai dizer. Ele seria, num certo sentido, a própria maneira de julgar, o julgamento puro. Então, nesse sentido, é que crítica do juízo com letra maiúscula é melhor do que pensar que é uma outra faculdade, porque se é uma outra faculdade, muito embora ela não tenha objetos, como vai falar, tá? Ela não produza conceitos, né? Mas ainda assim ela é um outro poder, né? Não é uma espécie de poder comum às outras faculdades. O modo de atuação das outras faculdades é uma terceira coisa. E é um pouco o que o Lyotard, ele não chega a questionar essa crítica da faculdade de julgar, mas é um pouco o que ele aponta, no certo sentido, e a tradução do Rubens recupera essa questão, né? Então, Kant delimita duas jurisdições diversas para a razão, uma ligada ao entendimento e a outra à liberdade, como ele falou, duas críticas. Uma julgando segundo a causalidade mecânica eficiente, a outra segundo uma causalidade final teleológica. Então, você tem duas formas de julgar segundo dois modelos de causalidade. Então, é uma razão esquizofrênica, né? Uma parte de um jeito, uma parte do outro, e não existe nenhum meio termo. Mas é evidente, e os críticos não deixaram de notar, que esse edifício da razão humana, vale lembrar que isso é uma questão kantiana, ou eu penso todo o edifício da razão humana, ou aquela porta que eu deixei sem pensar, aquela parte do edifício que eu deixei sem pensar, da arquitetônica da razão, é ali onde o erro vai se imiscuir. E aí vai entrar essa metafísica ingênua pela porta dos fundos, né? Eu vou deixar passar conceitos de carralhada, que vão levar a pular de uma etapa para outra, exatamente porque eu não pensei toda a completude do edifício. Vale lembrar que é um modelo exatamente contrário do como escreve um livro o Hume. O Hume diz, até onde sei, até onde percebi,
Até onde analisei, ou seja, é daqui para cá. Kant não, eu tenho que ter tudo pronto, senão até onde sei não serve. Até onde sei, isso desmonta, né? Então, nesse sentido, é importantíssimo que ele consiga essa ponte. Ele chama a crítica do juízo de ponte, tá? Na primeira introdução, que é um texto muito bonito também, que infelizmente eu nunca trabalhei, mas... E esse edifício da razão humana, então, não forma um todo coeso, há uma espécie de abismo entre os dois espaços. Qual seria, então, a faculdade que poderia funcionar como mediadora, como uma ponte, nas palavras do próprio Kant? A faculdade humana de formular os juízos, sejam eles os juízos do entendimento ou da razão. Entender como tal faculdade pode se autofundamentar, como essa faculdade, então, ela funciona e ela dá fundamentos para si mesma, como ela dá regras para si mesma, seria exatamente a questão da crítica do juízo. Entender como funciona a fundamentação dos nossos julgamentos. E para isso, nesse sentido, pensar como é que a gente julga, é que o Kant vai, então, pensar que os julgamentos mais puros que existem, ou seja, aqueles que não têm objeto, que não vão determinar nada cientificamente ou moralmente, tal, são exatamente os juízos de gosto, né? Ou aqueles que Baumgarten chamava de juízos estéticos. São exatamente esses juízos que nada dizem do objeto, que não predicam esse objeto, não produzem conhecimento sobre esse objeto, não determinam esses objetos. Quando eu digo que um objeto é belo, eu, na verdade, não determinei nada desse objeto, porque o que é belo, né? Enfim, então, essa questão para o Kant é que ele vai formular na crítica do juízo. Eu nem vou entrar muito na questão, porque a gente vai parar mais nessas questões exatamente do que é do como esse julgamento funciona. Queria só apresentar aqui primeiro para vocês o problema geral da mudança, vamos dizer assim, dessa noção de estética. Primeiro, daquela noção clássica de estética, que é aquela noção que vem da antiguidade, esteta cai no etá, né, enfim, que é aquela com que Kant está trabalhando ainda na crítica da razão pura, e como esse termo, que já no Baumgarten, em 1750, passa a fazer parte do universo das disciplinas filosóficas, é a última das disciplinas filosóficas que entra no rol, com esse sentido de teoria da recepção do gosto, da nossa sensibilidade superior, né, das nossas faculdades superiores de sensibilidade. Não é mais o gosto do paladar também, vocês viram, né? Esse já ficou para trás. Não vou fazer mais crítica do Masterchef, né? Isso aí é meramente empírico. O próprio Kant vai dizer, gosto é meramente empírico. Eu gosto ou não gosto, eu só sei do gosto do abacaxi se eu comi abacaxi. Aliás, esses exemplos que são os exemplos que vêm lá do Locke, que vem do empirismo clássico, né? Eu não sei o gosto de mamão se eu não comi mamão, tal, então tá, isso aí sim, né? E eu posso gostar de mel ou não. Aliás, o exemplo clássico do Burke, né, de como o gosto é construído, ele diz que as crianças gostam de mel e os adultos gostam de uísque, né? Sei lá, ele é irlandês, né? Então, enfim, né, tem que pensar assim, mas é um pouco essa questão, um pouco de que como você não tem um padrão, todo mundo gosta de mel, aliás, eu não gosto de mel, assim, gosto na comida, mas tem tudo a mesma cor, né? Uísque com mel, será que fica bom? Acho que não, né? Bom, mas enfim, é um pouco essa questão assim do gosto nesse sentido mais baixo, da nossa sensibilidade mais, entre aspas, animal, o olfato e o paladar, que depois vão ter bastante interesse quando a gente for pensar na memória involuntária, que se vocês pensarem aqui, fazendo um parênteses, tá? Que a noção de memória involuntária, tal como vai ser tratada pelo Proust, depois pelo Bergson, pelo Proust e pelo Benjamin depois, ela tem a ver exatamente com essa sensibilidade mais animal, que é o paladar e o olfato. Exatamente essas que não entraram na estética, né? Na estetização. Vocês conhecem a famosa história da Madeleine, né? A personagem do Proust, que morde um bolinho lá, que disseram que é um bolinho super sem graça, e esse bolinho faz com que retorne aquela imagem involuntária do passado, completo, de quando ele comia o bolinho quando era criança, né? Vocês já tiveram isso, né? Come um Isso é bolinho tipo ratatouille, não é? Tipo, comer o prato lá e aí relembrar da infância.
Um pouco você vem, essa coisa, ou quando você sente um cheiro, né? Eu tenho às vezes com cheiro. Sim. Um cheiro que você não sabe nem do que é, cheiro de caderno, você lembra do começo da escola, mas não é que você lembra racionalmente, aquilo vem com uma força, Sim. assim, de uma imagem. Então, um pouco essa questão que aqui também está se construindo. A gente está também selecionando, vamos dizer assim, os elementos da nossa racionalidade, da nossa sensibilidade, que são superiores, que é a visão e a audição, né? A música e as belas artes, né? Então, que vem numa gradação. Então, já não é mais crítica do gosto, também, nesse sentido do paladar, né? Que é uma construção. Então, um pouco essas questões que eu queria construir com vocês, nesse primeiro apresentação, essa primeira apresentação do módulo 3, que vai tratar dessas questões, tá? Tudo que eu falei, num certo sentido, tá nesse livro aqui, se vocês quiserem ler, tá? Se vocês não quiserem também, tudo bem. Quiser ler o Kant, quiser ler coisas mais específicas, porque, na verdade, esse livro, ele é bem introdutório e, talvez, às vezes, a introdução, eu não gosto realmente desse modelo de didatismo extremo, porque o didatismo deixa passar coisas e passa, às vezes, uma palavra. Vocês sabem que a filosofia tem muito isso, né? Uma palavra que você troca de lugar, ou que você usa fora de lugar, ela já muda tudo. Mas é uma espécie de uma apresentação mesmo, uma apresentação que tenta pensar um pouco o Kant dentro desse nosso problema geral. Então, a aula que vem, agora, quinta-feira, eu vou colocar para vocês, então, o videozinho do Benjamin, que vai trazer um pouco já essas questões que a gente vai tratar aqui, mais para perto de nós. Benjamin já foi um salto, né, porque está lá nos anos 30, tá? Segunda-feira, eu falei para vocês que eu vou tratar dessas mesmas questões, é por isso que eu também não fiz o vídeo, porque eu estou, assim, tentando... quanto mais você pensa numa coisa, mais difícil é concatenar, né? Então, eu não consegui fechar ainda. Eu vou falar lá naquela apresentação do grupo do Mário Pedrosa, exatamente sobre a questão da técnica e tal, enfim. E a gente pode começar, então, não sei se eu vou abrir um fórum já de cara com Kant, eu vou deixar isso mais em stand-by para a gente também não assustar. E a aula que vem, na próxima segunda, eu queria comentar um pouquinho mais aprofundadamente, assim, nessa perspectiva, esse texto do Padrão do Gosto, do Hume. Então, eu queria que vocês lessem, tá nesse livrinho do Rodrigo, gente, hoje eu estou esquecendo tudo. Rodrigo Freire é nosso professor. O Rodrigo Duarte, que é um grande kantiano também, estuda Kant, enfim, também tem vários textos sobre Kant. Então, eu não sei se vocês têm questões, na verdade é a abertura do terceiro módulo. O terceiro módulo agora a gente vai mergulhar nessas questões, Kant, Schiller, Schlegel, porque eu escolhi esses dois românticos para vocês entenderem um pouco essa perspectiva e tentar deslindar um pouco questões que começaram lá no começo do primeiro módulo. Então eu vou retomar um monte de coisa do primeiro módulo, que são a questão do gênio, a espontaneidade do juízo, que o belo não tem regras, como é que a arte atua sem regras, essa arte que, na verdade, é uma pergunta por aquilo que pode ser arte, ou seja, pelas próprias condições de possibilidade daquilo que eu julgo como arte, a arte como arena de julgamento, arena pública de julgamento, então, essas questões também que a gente pode colocar numa forte luz política. Aliás, falei para vocês dessa questão política da terceira crítica, porque os kantianos, enfim, os kantianos é uma coisa muito genérica, né? Mas geralmente se lê assim, a primeira crítica, a segunda crítica e a crítica do juízo como uma crítica menor, dentro da grande construção, porque a crítica realmente mais importante para a história da filosofia é a primeira, né? Que fundamenta depois toda a epistemologia moderna e até hoje em dia, contemporaneamente, se lê e tal. E a crítica do juízo teria ficado um pouco como algo que ficou no passado, porque ela é retomada depois, ela é apropriada, na verdade, pela terminologia romântica, o romantismo vai se apropriar, o romantismo alemão, vai se apropriar muito dessas questões da filosofia kantiana, esses termos gênio, sublime, belo, eles vão envelhecer, e essa crítica então, passa a ser considerada um pouco como menor, ela é importante, mas ela é importante historicamente. Agora, existe um texto da Hannah Arendt, que se chama Lições sobre a Política de Kant, que faz o contrário, ela diz que todas as críticas kantianas foram escritas para que ele pudesse escrever, ao fim e ao cabo da sua obra, como espécie de cúpula desse edifício, exatamente a crítica do juízo. Porque a crítica do juízo é aquela crítica que põe todas as faculdades humanas transcendentais que ele constrói
numa relação de humanidade, de construção de uma coletividade, de construção política. Então, ela seria, na verdade, uma crítica política dessa razão, que é, ao mesmo tempo, transcendental e constrói, vamos dizer assim, essa arena pública. Então, é muito interessante esse livro da Hannah Arendt também. Eu não vou entrar aqui nessas questões, mas eu também trabalho muito nessa perspectiva, né? Então, que é uma entre várias, não sei se está certo, se está errado, são várias leituras de Kant. Eu acho que eu não tenho muita essa preocupação de se ao pé da letra Kant pensou isso. Eu acho que a partir dessas questões, se a gente consegue elaborar outras questões, até mesmo se a correção, vamos dizer assim, da leitura não está tão refinada, porque vários outros autores estão lendo assim, eu não sei se é essa exatamente a nossa questão, já que a gente não está exatamente fazendo uma leitura de Kant, né? A gente está fazendo uma leitura do porquê Kant nessas várias outras perspectivas. Sendo Kant mesmo, vocês vão ler ali no começo do texto, um homem que não tinha um interesse específico por artes, ele não é um grande conhecedor de artes, né? Ele conhecia a arte ali no nível do seu tempo. Todas as questões que ele traz sobre arte, elas têm a marca do neoclassicismo da época, então elas são datadas. Mas como é que ele consegue construir para além dessa perspectiva? Vocês teriam alguma questão, gente? Porque já até engasguei, ó. De tanto Kant da minha vida. Eu peguei duas coisas, assim, dessa aula, mas pro final, quando você falou do Thierry Deduve, veio o Didi Berman na minha cabeça também, com esse negócio de tentar meio que fazer um juízo suprassensível do que ele sentiu ali quando ele viu as fotos, enfim, dos condenados à morte. Ele também trabalha um pouco nessa questão, né? Na verdade, eu acho que assim, o Thierry Deduve trabalha um pouco assim, o juízo pode não ter imagem, né? O Didi Berman, eu acho que aí, assim, falando como Benjamin, ele está mais no objeto do que no sujeito, na relação desse objeto e o que esse objeto produz subjetivamente, né? Então, existe uma espécie de objetividade da imagem que a gente não arranca dela. Então, ela tá lá, ela grita, né? Por isso, ela, apesar de tudo, ela é uma imagem, ela tá ali, né? Enquanto que eu acho que o Thierry Deduve está trabalhando nesse texto mais desse lado de uma subjetividade que julga essas imagens, tanto que essas imagens acabam ficando pro Thierry Deduve um pouco em segundo plano, né? Ele até diz, eu não sei nem julgá-las como arte, eu não sei, é muito mais assim como a espontaneidade do meu juízo, e a gente vai ver um pouco por que o juízo é espontâneo, né? O juízo, ele é nesse sentido um ânimo, né? Ele é um ânimo da razão, e, portanto, por isso ele pode ser universalizado, porque ele é um movimento da racionalidade, não por seu conteúdo, não é o conteúdo do juízo que é universal, é a forma. Então, nesse sentido, é que o Thierry Deduve vai dizer, formalmente, quando eu me sinto movido por essas fotos, e isso é super desagradável para mim, formalmente eu ainda por cima penso que toda a humanidade está se movendo em relação a isso, porque é o movimento da minha própria racionalidade. Então eu universalizo nesse sentido kantiano, que não é o conteúdo, tá? Porque o conteúdo é óbvio que é histórico. E o próprio Thierry Deduve vai colocar essas questões históricas. É óbvio que a obra de arte, o belo e as relações que a gente estabelece entre eles são históricas, são sociais, enfim, né? Hoje em dia eu acho que não tem muito isso. Quer dizer, tem autores que tentam procurar, assim, padrões, né, assim, padrões matemáticos, teorias da Gestalt, teorias da concepção da forma, isso existe. Mas, no geral, se concebe que a obra de arte, sim, ela é perpassada por historicidade. Mas não é essa questão, né, como esse movimento ele é desagradável nesse sentido, ele é condenável. Inclusive, se a gente pensar nessa relação do inteligível com o sensível, é como se, falando uma coisa bem selvagem, né? É como se o Thierry Deduve tivesse sentido exatamente que o ser sensível ele estava se sobrepondo ao inteligível, a esse ser que julga segundo uma norma do pensamento. E é exatamente essa relação tensa que ele acha desagradável, porque é exatamente o contrário que deve se dar, né? O meu pensamento ele consegue sobrepujar o ser sensível, né? Essa sensibilidade exacerbada.
e espontânea, é horrível quando você é movido, quando você começa a chorar por uma coisa que você não sabe por que é, né? Você ouve uma música lá, assim, super brega, e começa, não precisa aconteça isso, né? Mas sei lá, às vezes a gente tá assim, né? E, né, toma todas e começa a chorar por causa de, quer dizer, ou seja, a sua sensibilidade, ela tá desregrada, é uma coisa que é realmente pensando assim num outro nível, que não é o nível do TRD. Mas aí vocês vão ver essas Mas não é questões por também, aí o que o como... Zuckerman É, vai, né? é, De e, ressaltar mais o sentimento do que o juízo mesmo. isso, é quando... E você sente esse movimento, espontaneamente aquilo me parece belo, né? Ou me parece passível de ser julgado como arte, que é um pouco a questão que ele está pondo ali, né? Eu punho numa circulação de artística, só de fazer isso, eu já me sinto culpado, né? Já me sinto um voyeurismo. Agora, o que o Didi Uberman faz é o contrário. Ele diz, sim, é um voyeurismo, é o que do que ele é acusado, exatamente, né? De ter, vamos dizer assim, sucumbido a esse juízo espontâneo, né? Que é voyeurista, e aí o que ele vai dizer, não, a imaginação ela é convocada para produzir, vamos dizer assim, elementos que suprem lacunas. Então, é exatamente essa questão de uma imaginação política, se a gente quiser dizer, né? Se vocês quiserem pensar um pouco essa questão. Acabou de sair, não tem uma coisa com a outra, mas tem uma revista que chama Modus, eu acho, enfim, chama Modus, aí não vou falar nada, que é uma revista que tem uma parte que é aqui do pessoal da UNB, que tem aquele curso de Teoria, Crítica e História da Arte, que tem a ver com a filosofia, porque a maior parte dos professores de lá vieram da filosofia, não sei se vocês sabem, né? Então, filosofia é um troço assim que contamina, né? Mas tem em todo lugar. Então, mas eles saiu um número agora que é sobre o Abi Warburg, que a gente pode também tratar aqui, que é um autor que está sendo muito lido agora pela filosofia, porque ele era um autor que não era lido pela filosofia. É um autor da época do Benjamin e tal. Então, Warburg, na verdade, é um historiador da arte, não é exatamente um filósofo, mas né, tem todo um aporte filosófico. E esse número sobre o Warburg tem um texto do Didi Uberman, que ele mandou para essa revista, né? Que é sobre a imaginação política e a figuração da Revolução, quando ela começa, como aparece assim, e ele vai buscar essa figuração lá na Revolta dos Camponeses da época de Lutero, que é claro que não existia essa ideia de você escrever um livro sobre os camponeses revoltados, isso é romântico, é do século XIX, né, na verdade. Mas como, às vezes, pelo avesso, essas imagens elas convocam a imaginar o que foi essa revolta dos camponeses, né, do Thomas Müntzer, né, enfim, que é uma revolta espiritual dos camponeses. Enfim. Então é bem legal o texto, assim, fala um pouco da ideia de imaginação política, que é a imaginação utópica também, né, depois no certo sentido, né? Essa ideia de você completar essas lacunas históricas, daquilo que nós não temos imagem, ou que nós só temos imagens roubadas, né, que são um pouco as imagens contrabandeadas do inferno, que ele constrói. Se vocês quiserem ler lá o texto, acho que vale bem a pena para Nesse sentido, o pensar. padrão do gosto, enfim, seria histórico? Tipo, a crítica do juízo do julgamento tá tentando... Porque você falou de universalizar uma espécie de sentimento. Isso seria um padrão do gosto? Então, De outro... aí é o grande jogo que o Kant vai fazer e que o Hume também tenta fazer, entre uma coisa que é histórica, né, a construção da obra de arte, que é histórica e óbvio que ela está no seu tempo, tem os temas do seu tempo, tá, enfim. E eu acho que só vai ser resolvido filosoficamente esse problema lá com Hegel, tá? Porque aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que o conceito e, portanto, a relação da consciência perpasse a própria forma, crie essa forma e devolva essa forma como uma espécie de elemento anfíbio, né, que ainda é sensação e já é pensamento, ele diz isso. Né? Agora, aqui no Kant isso ainda está assim, então ele fala um pouco da historicidade da obra de arte, por exemplo, ele vai falar de como você cria padrão de regra do corpo humano, mas como essa regra ela não é uma regra a priori, ela não é uma regra do gosto, né? Ela não é uma regra da racionalidade, ela é uma regra criada. O como os clássicos eles refinam o nosso gosto e eles apontam, portanto,
facilidades para esse gosto. Então, é claro que a gente tem os clássicos, tal, só que isso não é filosófico, isso é da história da literatura, por exemplo. Então, tem um pouco essa ambiguidade. A universalidade do gosto não é fundada historicamente e não é explicada também por nenhum tipo de regra externa. Né? Então, se eu tivesse uma historicidade, eu teria regras externas, e eu explicaria. E, portanto, eu teria determinado, e esse objeto seria um objeto de conhecimento, não seria mais um objeto de sentimento estético. O sentimento estético cessaria, né? Então, um pouco essa questão que a gente vai ver como Kant articula nesse sentido, né? Beleza. Bom, gente, então, só fechando aqui todas as coisas que a gente falou, né? Um monte de coisa. Eu falei, então, da prova, da avaliação ser aberta dia 12. Para isso, então, haverá mais uns 2 fóruns também até lá, assim, 12 de novembro, acho que mais um fórum, né? E aí, esses fóruns, eles vão ajudar a gente a sedimentar, vamos dizer assim, a prova. Então, a prova, ela é um pouco derivada desses fóruns, tá? Então, quem fez os fóruns, eu vou lá comentar e já vai ter uma ajuda. Então, é um modo de premiar, no certo sentido, quem está participando dos fóruns, tá? E eu vou colocar, então, a partir da semana que vem, amanhã mesmo eu coloco, a divisão, então, dos seminários conforme as datas. Então, ficou seminário 1, seminário 2, seminário 3 e 3A, seminário 4, seminário 5, são 6 seminários, tá? Eu vou colocar 2 seminários por dia, mais ou menos, tá? E aí a gente pode conversar por fora, vocês podem me chamar num grupo que vocês estão montando, se vocês quiserem pensar como vocês querem apresentar esse seminário. Esse seminário seria uma atividade à distância. Pode ser um PowerPoint, pode ser um texto, não tem nada contra o texto, pode ser um questionário, pode ser um vídeo pré-gravado, inclusive, pode ser uma live, pode ser uma aula, pode ser o que vocês quiserem pensar. E aí, como eu falei para vocês, se a gente tiver alguma coisa muito redondinha, muito que a gente conseguiu pensar bem, que a gente conseguiu burilar bem, a gente pode, inclusive, ir tentar ver como funciona em loco, numa escola, né, numa plataforma, na prática mesmo. Tá? Então, agora, também se não der, porque a gente está aqui, né, gente, o que dá, né? Se não der, a gente baixa o facho e simplesmente vamos discutir aqui, porque digo para vocês, está todo mundo dizendo, ensino à distância não é uma coisa que você tira da manga, os alunos... você tem dois tipos de engajamento que são difíceis, o engajamento na quantidade, pela quantidade dos alunos e pela qualidade do trabalho. Então, eu acho que são dois pontos que são muito problemáticos, porque a rede, ela convida aquilo que está na rede, então os alunos devolvem para você o que já está na rede, porque a gente está aqui, né? Então, o aluno vai lá, copia um troço da internet, põe na internet, isso é muito comum. E a adesão também é muito baixa, né? Então, a gente tem esses gargalos que, enfim, eu acho que vocês estão vendo também aí, não sei o que vocês estão achando desse ensino remoto. A gente está pensando em marcar, como eu falei para vocês, um debate com os alunos. A professora Raquel, que está voltando de pós-doc agora, ela está totalmente fora do que está acontecendo. Ela queria muito ouvir todo mundo, então a gente marcar com os professores e com os alunos, se a gente conseguir fazer uma conversa. Então, falar de modelos, por exemplo, o meu modelo é aula síncrona, tem gente que acha que a aula síncrona não é legal, tem gente que está fazendo exercícios, o que está funcionando, também, assim, eu tenho a impressão do que está funcionando do meu ponto de vista, eu não sei o que está funcionando para vocês também, né? E vocês, quem também, né, porque aqui tem algumas pessoas, né? Diz, Joselito. Priscila, Débora, só você repetir aí a respeito da avaliação, que como é que vai ser, o modo, que eu acho que eu entrei nessa vídeo depois e vi você comentar agora, vai ser agora dia 12 de novembro, é isso? Mas eu vou colocar as questões lá, como eu sempre fiz no mesmo modelo. Então, são algumas questões reflexivas, e aí vocês vão desenvolver essas questões num texto em Word, não pode ser PDF, e postar lá. Aí eu sempre costumo fazer assim, eu coloco a avaliação lá e a gente conversa. E aí, quantos dias vocês precisam? Mas eu estou pensando dia 10 de dezembro, dá mais ou menos um mês, vocês vão desenvolvendo a partir do que a gente está discutindo, porque algumas questões vão avançar no conteúdo que a gente vai ver ainda, né? Que a gente vai estar vendo.
Então, a gente vai estar escrevendo ao mesmo tempo que a gente está tendo aula. Ah, tá, porque assustou aqui, de repente, peguei no meio do caminho, 12, você colocava dia 12. Quer fazer que nem que o Alexandre, a gente troca umas informações, né? O Alexandre Ram falou que ele faz assim, ele coloca lá e deixa aberto por um tempinho e fecha. Assim, fermentando. Eu acho, não, são modelos, eu acho que não vou criticar nenhum modelo, né? Me criticam muito pelo modelo de aula síncrona, né? Porque nem todo mundo pode assistir. Mas, né, eu acho que é a única forma de contato mínimo, né? Eu acho muito difícil, por exemplo, ficar falando lá do Zap. Eu sei como é Zap. Você não viu, passou, não sei, o que você está falando, aí você fala 1000 vezes a mesma coisa, aí vem uma pessoa fala uma outra coisa no meio, é normal, faz parte, né? É um modelo. Enquanto que aqui, pelo menos, eu consigo falar, olha, tem o grupo 1, o grupo 2, o 3, o 3A, né? Que foi uma coisa que a gente decidiu depois. Então, a gente consegue mais ou menos ter uma fala coletiva. Mas fala, Lucas. Diga. Não está aí? Você levantou a mão? Ah, deslevantou a mão. Então, gente, acho que é isso. Eu vou... Fala, Laís. Ô, professora, eu queria mais informações de como vai ser o trabalho. Então, são questões, né? Como eu sempre faço. O trabalho em grupo. O trabalho em grupo é uma atividade prática de sala de aula, porque são as práticas pedagógicas que todas as disciplinas têm, que tem a ver com esse conteúdo que a gente está trabalhando, só que focado na ideia das imagens no mundo contemporâneo. Então, vocês podem pegar, discutir Platão, por exemplo, teve uma vez uma professora, inclusive está na Polemos, se vocês quiserem ler, é bem divertido. Ela fez um trabalho sobre Platão e Pokémon. Porque porque é realidade virtual, né? Uma realidade que não é nem realidade. Então, assim, eu tenho a ideia, as coisas no mundo, a mímese e essa pura fantasia de que eu acho que está no lugar e não está. Então, trabalhando um pouco essas questões de realidade virtual, hoje em A dia. ideia é como a Pokébola de Platão. Por aí. Eles pegaram, por exemplo, em vez de fazer a ideia de cama e a cama pintada, pega uma outra coisa, pega um carro, que vai motivar mais e talvez fazer com que eles entendam um pouco mais que essa questão do Platão é uma questão nossa, né? O que é uma imagem, né? Qual é qual é a verdade da imagem, né? Qual é a questão? Então, e como você pode discutir isso em sala de aula? Então, essa foi uma ideia do Pokémon, tá? E quanto tempo a aula? Então, eu estou pensando em fazer 2 seminários por dia. Então, uma aula de ensino médio tem 45 minutos, né? Enfim, teria essa ideia. Agora, pode ser uma atividade que não é síncrona também, né? Pode ser um questionário, por exemplo, né? Um texto, aquele texto autoinstrucional, né? Aquele texto que é pensado para ser lido sem... ser lido como aula, né? Não um texto, né? Pode ser um vídeo já vem pronto. Então, mas assim, se for síncrono, pensar assim uns 40 minutos, 45 minutos. Não precisa todo mundo falar, não precisa ser jogral, eu acho que vocês podem pensar, um faz o PowerPoint, um faz o questionário, um apresenta, ou grava. Então, assim, é um pouco vocês que vão decidir. Tá certo, então, professora. Mas... Obrigada. Vou fechar aqui para abrir para outra aula. Tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Peraí, tem que fazer aqui, né? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Deixa eu parar de gravar para o negócio não sumir.